Nós vivemos hoje num mundo muito barulhento e o excesso de barulho inibe a vida interior, a manifestação do espírito. As pessoas não reconhecem o seu verdadeiro eu porque estão no meio dessa barulheira. E quando eu falo barulho, não me refiro apenas aos sons externos, mas os próprios pensamentos da mente humana, o excesso de pensamentos. O que é isso senão um barulho mental que gera um superaquecimento aqui, soterrando e esmagando a vida interior, né? O ser, ele está nas profundezas, ele não está na periferia. A mente é periférica. A mente não é o núcleo do ser humano. A mente não é o verdadeiro eu. É apenas um instrumento. E é justamente a mente que está conectada a toda essa correria insana do mundo atual. É a mente que se preocupa com as aparências, com a ostentação, em mostrar algo que o ser humano não é. A mente quer bajular outras pessoas porque é interesseira, tem aqueles interesses pequenos e imediatos que na verdade atrapalham os verdadeiros interesses que o ser humano precisa ter. Interesses no sentido de evolução espiritual, autoconhecimento. Coloquemos interesses entre aspas. Eu acredito que seria melhor falar reais necessidades. Existem aquelas necessidades inventadas por outras pessoas, pelo mercado de consumo, pelas religiões, pelas ideologias, ou seja, por aqueles que faturam sobre a falta de autoconhecimento das outras pessoas, e existem as reais necessidades que o ser humano tem dentro de si. E essas reais necessidades, elas somente podem ser ouvidas quando o indivíduo silencia um pouco os seus pensamentos, quando ele consegue alcançar um certo silêncio interior, mesmo em meio ao agito externo, porque em determinados dias, em determinadas fases, nós não conseguimos ficar em silêncio. Estamos sempre rodeados por pessoas, seja isso no trabalho, às vezes até em casa. Então, mesmo em meio a esse excesso de barulho, nós precisamos encontrar um silenciamento dentro de nós. E isso alcançamos quando freamos a velocidade da mente, né? A mente, quando fica entregue a si mesma, ela tira para todos os lados, ela não para de pensar. Muitas pessoas quase enlouquecem porque não conseguem parar de pensar, se preocupam em demasia. E isso as desvia do foco essencial da vida. As pessoas hoje estão desviadas do foco essencial da vida porque pensam em demasia, porque aqui existe muito barulho, aqui existem muitas contradições que fazem com que as pessoas desperdicem tempo e energias. Então, quem está entregue às contradições da sua mente realmente não consegue chegar a si mesmo, não consegue ser ele mesmo, não consegue se conhecer, não consegue chegar às profundezas do seu ser, porque a mente desvia essa busca de si mesmo. A mente desvia, a mente é o grande desvio na vida do ser humano. Não deveria ser assim. Aquilo que é apenas um instrumento e deveria ser utilizado como um instrumento, hoje atua como um desvio, porque o ser humano conferiu poderes unilaterais à mente humana. Colocou o raciocínio sobre um pedestal, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Esse cultivo unilateral do raciocínio desviou o ser humano
do foco essencial e elementar da vida. Cada coisa precisa estar no seu devido lugar. A mente precisa estar no seu devido lugar. E o espírito, acima de tudo, como o governante, como a referência, como a bússola que indica o caminho ao ser humano. E depois que a bússola interior, depois que a intuição indica o caminho, cabe à mente encontrar meios de colocar isso em prática aqui, de verbalizar isso. Então a mente obedece ao espírito e não às formas de pensamentos trevosos que hoje circundam a Terra, formando o anel trevoso, fazendo parte do anel trevoso. Então as pessoas hoje, elas estão sendo teleguiadas. As pessoas estão sendo teleguiadas pelas trevas, pelo anel trevoso, por esse excesso de formas de pensamentos que estão configuradas no entorno da Terra. Essas formas de pensamentos acabam desviando as pessoas porque estão muito na mente, e a mente, por sua vez, é tomada de assalto por essas formas de pensamentos, sufocando o espírito, o verdadeiro eu, impedindo-o de se manifestar de dentro para fora. Onde o espírito desperta dentro do ser humano, a sua irradiação atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e chega ao cérebro frontal, onde está o raciocínio, e assim o indivíduo desperto dessa forma arranca a sua mente das influências das trevas. Então, trata-se de arrancar a sua mente da influência das trevas, das energias ruins configuradas no entorno da Terra. Quem está sintonizado nessas trevas não é livre, não é livre. Anda em círculo, corre em círculo, sempre atrás das mesmas coisas, das mesmas futilidades. Essas apenas se modificam externamente, mas o núcleo das futilidades é sempre o mesmo. As futilidades somente se apresentam com novas roupagens a cada dia. E quem não tem contato com o seu espírito, quem não é, acaba sendo enganado por tudo isso. Porque o ser humano, ele busca por coisas novas, ele busca por movimento. Ninguém se compraz com uma vida estagnada. Mas o novo precisa ser buscado dentro de si, no espírito, no movimento do espírito, e não nas futilidades, não nas excentricidades. Então, a maior parte das pessoas acaba desviando esse movimento natural. Em vez de permitir que ele flua de dentro para fora, naturalmente, as pessoas buscam o movimento erroneamente nas excentricidades, nas futilidades externas, nos modismos, nos prazeres passageiros, nas comodidades, nos dogmas religiosos, nas ideologias, nos partidarismos, no egocentrismo, nas vaidades. Então, existe hoje um desfoque na vida das pessoas. Um desfoque, porque o espírito não governa a mente, porque o espírito não domina o corpo e a mente. E onde o espírito não exerce esse domínio, a mente acaba sendo sequestrada pelas formas de pensamentos que estão no anel trevoso. E assim a mente vira um instrumento das trevas, sufocando a vida interior. Por que vocês acreditam que as pessoas experimentam esse conflito dentro de si? Inúmeros conflitos dentro de si. É a luta entre o espírito que quer se libertar e a mente que é utilizada como instrumento pelas trevas. As trevas usam a mente como um agente inibidor do despertar espiritual. Então, esse é o conflito
que as pessoas experimentam dentro de si e não entendem isso, porque não se conhecem, não conseguem identificar o seu verdadeiro eu. E por quê? Porque estão nesse excesso de barulho, o barulho mental e o barulho externo também. Nesse excesso de barulho, as pessoas não conseguem ouvir o verdadeiro eu. O verdadeiro eu. Então, mesmo estando nessa vida barulhenta, em meio ao barulho externo, é preciso silenciar um pouco a mente para experimentar o silêncio interior. Claro, é bom quando podemos nos afastar um pouco da correria externa e ficarmos no nosso canto, quietos, silenciosos. Nós crescemos no silêncio. O silêncio é agregador. Já o barulho, ele é fragmentário. O barulho fragmenta o ser humano, parte o ser humano, e assim ele perde a sua unidade espiritual. A unidade espiritual, ela surge no silêncio. Quando o ser humano silencia o excesso de pensamentos, deixando a intuição fluir. Assim o espírito domina o corpo e a mente, e o ser humano se torna um por inteiro, e não diversos eus. Quando o ser humano está em meio ao fogo cruzado da sua mente, ele vira 1000 eus. 1000 eus que ficam se degladiando, 1000 eus que ficam guerreando. São os pensamentos contraditórios que ficam derrubando uns os outros. E nisso o ser humano se acaba, ele desperdiça suas energias, atira seu tempo fora. O que sobra dele em meio a esse fogo cruzado de pensamentos? Nada, nada. O que sobra do ser humano é apenas o conflito dentro dele, o espírito querendo vencer tudo isso, mas não vence porque o ser humano não dá crédito ao seu espírito, não lhe confere um crédito. É preciso conferir um crédito ao espírito, ao verdadeiro eu, à intuição, para que o espírito possa se fortalecer e dominar a mente, arrancando-a das influências das trevas. Somente assim o ser humano se liberta, se torna forte, alcança o equilíbrio e a harmonia, vivendo em paz consigo mesmo, primeiramente. E para conseguir fazer isso é preciso levar uma vida um pouco mais silenciosa. Mesmo que nós estejamos sempre em meio ao barulho, mas é possível reservar 1 hora por dia, no fim do dia, antes de dormir, para ficar em silêncio. Em vez do ser humano ficar tanto na frente da TV ou tanto na frente da internet, que ele desligue tudo. Que ele desligue tudo e fique 1 hora sentado consigo mesmo, em silêncio, apenas sentindo o que existe dentro dele. Esse é o silêncio agregador, que permite ao ser humano se conhecer, se fortalecer e conseguir se libertar de todas as confusões da vida, porque não existe libertação sem o fortalecimento do espírito, sem o fortalecimento da vida interior, e nisso o silêncio auxilia. Nem que seja apenas 1 hora por dia, meia hora por dia. A maior parte das pessoas não fica sequer 1 minuto em silêncio. As pessoas estão sempre conectadas a alguma coisa o tempo todo, e isso as desvia do foco essencial da vida. Então experimente 1 hora, meia hora de silêncio por dia. Momento esse em que você esteja consigo mesmo, apenas consigo, buscando a luz de Deus. Assim você se preencherá e certamente experimentará a paz dentro de você. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!